Fala, senhor. Thiago Rodrigues aqui, o TH, você tá no Que Casal, questão 45 da UERJ 2025. Primeiro exame de qualificação. Vamos ao enunciado logo, senhores? Em um laboratório com sistema fechado sob condições isobáricas, vou pegar aqui sistema fechado também, realizou-se um estudo da seguinte reação química. A gente tem aqui gás oxigênio se convertendo em gás ozônio. Tranquilo. Ao longo do estudo foram monitorados 5 parâmetros: volume, massa, pressão, quantidade de átomos e número de moléculas. Observe no gráfico a variação do volume em função do tempo. Volume, tempo. Show. A variação do volume registrada decorre da redução do seguinte parâmetro. Senhores, então vamos lá. Eu vou até apagar aqui, porque está muita coisa escrita aqui, muita parada aqui. A gente tem essa reação e o volume diminui com o passar do tempo. Vamos aqui. Na reação, como está em sistema fechado, pelo princípio lá de Lavoisier, da conservação de massa, a massa se mantém, beleza? Então, não temos variação de massa, beleza? Outra coisa, aqui temos 6 átomos de oxigênio e aqui tem 6 átomos de oxigênio, tá? Ah, Thiago, mas são 3 moléculas de gás oxigênio, são 2 moléculas de gás ozônio. Sim, mas são 6 átomos aqui, ó, 3 vezes 2, 6 átomos de oxigênio e 2 vezes 3, 6 átomos de oxigênio. A quantidade de átomos não muda, por isso que a gente também faz um balanceamento de reações, e aqui está balanceado. Então, ó, quantidade de átomos morreu também. Então, a gente já eliminou aí, ó, 2 opções. Vamos eliminar a terceira, e aí depois a gente até fala um pouco sobre o gráfico e tal, mas vamos analisar logo para eliminar e a gente passar para outra questão, né? Pensando você resolvendo a questão. Sistema, ó, tá numa condição isobárica. Senhores, isobárica. O que é o sistema estar sob condições isobáricas? Isobárica é o que? Pressão constante. A pressão não varia. A gente tem lá isobárica, a gente tem isotérmica, que não muda a temperatura, isovolumétrica, que não muda o volume. Então, senhores, a pressão não diminuiu. E a gente fica com a letra D de dado, senhores. A gente consegue matar a questão rapidinho. Mas vamos analisar um pouquinho mais ela aqui para a gente entender melhor, tá? Era uma questão que você conseguia analisar, mas é uma questão um pouco diferente do que a gente está acostumado. Cara, tá tendo o quê? Um sistema gasoso. Eu tenho oxigênio gasoso e ozônio gasoso. Mas olha aqui. Aqui a gente tem 3 moléculas. Nossa, ficou? Pronto. Moléculas gasosas. E aqui a gente tem 2 moléculas gasosas. Como é que a gente pode mudar o volume de um sistema gasoso? A gente pode mudar a pressão. Pensar no balão de festa, numa bexiga, com pressão externa, tá? Pensando primeiro na pressão externa. Se a gente aumenta a pressão externa nesse balão, o balão diminui, o volume diminui, beleza? Se a gente, por acaso, diminuísse a pressão, o volume da bexiga ia aumentar. Coisa oposta se acontecer dentro da bexiga. Se aumentar a pressão interna, por isso que a bexiga enche, a gente aumenta o volume da bexiga. Se a gente começar, por exemplo, esvaziar, diminuir a pressão, o volume diminui, beleza? Então a pressão consegue mudar volume gasoso, beleza? Isso para sistemas gasosos. Show de bola? Agora, é isobárica, a gente não pode analisar. Agora, aqui a gente tem 3 moléculas gasosas. 3. E ali a gente tem 2. Cara, eu tenho uma quantidade maior no início, beleza? E aqui a gente passa a ter uma menor quantidade. Então a gente tem uma diminuição. A gente diminui a quantidade de coisas ali dentro. Pensando num balão de novo, tá? Só pensando nisso. Se a gente diminui, como eu falei, se eu abrir a bexiga ali, diminui a pressão, obviamente, mas também diminui o quê? A quantidade. E assim eu tenho a diminuição do volume. Sacaram? De 3 moléculas gasosas, a gente passa a ter 2. Então o volume diminui com o tempo. Fez sentido, senhores? Se não fez, comenta aí que a gente troca ideia. Mas, em relação aos sistemas gasosos, a gente pode analisar assim. Beleza? Então, senhores, compartilha aí, comenta, ajuda a gente aí. Valeu!